moçada, dando continuidade às nossas divisões aí. Mas antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like, hein? E vamos agora retirar esse véu que tampa a sua visão e te assusta quando a divisão tem número decimal. Vamos retirar esse véu. Vamos lembrar primeiro qual é a estrutura de uma divisão. Dividendo, divisor, resto e quociente. E vamos seguir o nosso padrão. Qual é o primeiro passo? É observar se o dividendo é maior ou igual ao divisor. Dividendo é maior, dividendo é maior, dividendo é maior. Beleza, então esse problema a gente não tem. A gente não tem um dividendo que é menor do que o divisor. Menos um problema. Só que os nossos divisores são números decimais. E aí começa o nosso problema, é que você começa a desesperar. Então vamos fazer o seguinte, vamos retirar essa vírgula. De que forma? Não é simplesmente retirar. Nós vamos andar com a vírgula. E esse andar com a vírgula é multiplicar por 10, ou multiplicar por 100, ou multiplicar por 1000, de acordo com a quantidade de vezes que você está andando para a direita. Se fosse para a esquerda, seria dividir. Mas por enquanto está andando para a direita. Professor, eu quero retirar essa vírgula. Eu vou andar uma casa para a direita. Andando uma casa para a direita é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então vamos reescrever esse cara já sem essa vírgula. Eu vou ter exatamente esse número. Andei uma casa, esse cara virou 3. Se eu multiplico esse cara aqui por 10, eu tenho que fazer exatamente a mesma multiplicação desse outro lado. Então eu também vou multiplicar esse cara aqui por 10. Então ele deixa de ser 9 e passa a ser 90. Então agora eu tenho 90 sendo dividido por 3 e não existe mais vírgula. E a conta que parecia ser esquisita, ela passou a ser uma conta um pouco mais tranquila. Qual é o número que ao ser multiplicado por 3, chegue próximo de 90, ou seja, igual a 90? Agora ficou fácil, já sabe que é 30. 3 vezes 30, 90. 90 menos 90, isso aqui vai dar 0, acabou nossa conta. Vamos para o próximo. Vou fazer exatamente a mesma ideia. Eu vou andar uma casa com a vírgula, porque andando uma casa para a direita, eu já tiro ali essa vírgula, já deixa de ser número decimal. Professor, a vírgula sumiu? Não, isso aqui virou 3,0. 3,0 é 3. Andei uma casa para a direita, e quando eu ando uma casa para a direita, eu estou multiplicando esse cara aqui por quanto? Por 10. Vou reescrever já sem a nossa vírgula. Andei para a direita, isso aqui virou 2,0, não preciso colocar, vou colocar ali só o 2. Só que lembra, se eu fiz isso no divisor, eu tenho que fazer isso no dividendo. Então eu vou fazer exatamente o mesmo processo. Vou multiplicar esse cara aqui por 10. Ele deixa de ser 7 e passa a ser 70. Qual é o número que ao ser multiplicado por 2, chegue próximo de 70 ou dê aí de fato 70? Já sei que vai ser o nosso 35. 2 vezes 35, 70, isso aqui vai dar 00, acabou nossa conta. Agora vamos para o nosso terceiro exemplo. Percebe que se eu andar uma casa para a direita, eu ainda tenho 3,2. Eu andei uma casa, 3,2. Eu ainda vou ter um número decimal. Então eu vou ter que andar quantas casas? 2. Percebe que aqui eu andei uma casa, multipliquei por 10. Andei uma casa para a direita, multipliquei por 10. Se eu andar uma única casa, ele continua decimal, 3,2. Eu quero tirar a vírgula. Eu vou andar quantas casas? 2. Porque andei uma, 3,2. Andei mais uma, 32. Se eu andei 2 casas para a direita, significa dizer que eu multipliquei esse cara por quanto? Por 100. E não mais por 10. Qual é a diferença? Aqui eu andei uma casa, multipliquei por 10. Andei 2 casas, multipliquei por 100. Andei 3 casas, multipliquei por 1000. Só que lembra que isso é para onde? Ó, para cá, para a direita. Eu tô andando para a direita. Ó. Uma casa, 2 casas. Vou reescrever esse sujeito agora, sem a vírgula. Isso vai ser 32. Lembrando que se eu multiplico esse cara por 100, eu também tenho que multiplicar o dividendo por 100, que é o valor que eu multipliquei o divisor. Então eu multiplico esse cara por 100. Fiz isso aqui, faço o mesmo aqui. Diferente dos nossos exemplos anteriores, tá? Os exemplos anteriores era outra coisa, não confunde. Multipliquei por 100 é acrescentar 2 zeros no 40. Acrescentei 2 zeros no 40, virou 4.000. Agora eu dou início ao nosso processo de divisão. Ao invés de pegar 4.000, que é um número muito grande, vou pegar esses dois primeiros aqui, ó, o 40. O 40 é maior do que 32, eu posso pegar o 40.
qual é o número que, ao ser multiplicado por 32, chegue próximo de 40 ou dê de fato 40? Se eu multiplicar por 2, passa de 40, porque vai dar 64. Então, qual é o número que eu vou utilizar? Vou utilizar 1. Vamos colocar umzinho aqui. 1 vezes 32, 32. Então, vamos lá. 40 menos 32, 8. Desce o 0. Tem número para descer, eu vou descer. Desce o 0. Aí lembra de um detalhe que eu falo nos outros vídeos. A partir do momento que você desce o número, você é obrigado a efetuar a conta. Descer o número, você é obrigado a efetuar a conta. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por 32 que vai chegar próximo de 80? O 3 vai passar, porque 3 vezes 30 é 90. E eu tenho 32, vai dar mais de 80. Então, não é o 3. Vou utilizar o 2. 2 vezes 32, já sei que vai dar 64. 80 menos 64, já sei que eu vou ter aí 16. Tem número para você descer? Tem um 0. Então desço com 0. Ó, desci com o 0, virou 160. Efetua a conta. Qual é o número que eu vou multiplicar por 32 que vai chegar próximo aí de 160 ou vai dar 160? 3 não vai dar, 4 talvez, ou 5. Vamos tentar o 5. Vamos fazer 32 vezes 5, vou fazer aqui no cantinho. 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. Então, se você colocar o nosso 5 aqui, 5 vezes 32, já sei que vai dar 160, 00, morreu Maria. Então, eu já sei que 40 dividido por 0,32 vai dar 125. Retirando aí esse véu que tampa a sua visão e te dá medo quando você pega uma divisão com vírgula. Forte abraço, não esquece de dar um like e compartilhe com os amigos.